E aí, tudo bem contigo? Essa videoaula é a Introdução aos Estudos Históricos, parte 2. É nessa videoaula que a gente vai ganhar confiança. Então vamos aí. Se liga! Essa história. Essa videoaula é dividida em apenas duas partes. Na primeira delas, a gente vai aprender algumas formas de contagem do tempo. E na segunda parte, a gente vai ver algumas formas de você dividir o tempo, dividir a história, para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai falar na segunda parte da videoaula dos períodos da história. Então, para a gente começar hoje de forma bem tranquila, vamos iniciar essa videoaula com uma afirmação. Você vai morrer. Ave Maria, professor! Vira essa boca pra lá, rapaz! Se for pra morrer, que seja com honra. Você falar isso porque não chegou sua vez ainda. Mó zoado morrer, João. Eu não sei se te anima, mas eu também vou morrer. E aquela pessoa que você não gosta, também. A gente não dura pra sempre. De alguma maneira, o tempo nos afeta. O tempo influencia o nosso corpo de um modo quase mágico. Ele vai desgastando a gente e leva a gente embora. Se o tempo é tão poderoso assim, então pra mim, ele é um deus. O tempo é uma grandeza de respeito. O ser humano não tem o poder de controlar o tempo. Mas e agora? A gente vai ficar assim sem fazer nada, professor? Só esperando o tempo passar? O jeito é fazer uma oferenda, uma reza. Ih, adianta rezar não, parceiro. Vai por mim. Já que a gente não pode controlar o tempo, então o jeito é meter o louco. Então pelo menos a gente pode pegar o tempo e dividir ele. A gente pode repartir ele. A gente pode classificar o tempo do jeito que a gente quiser. Que ousadia! Gostei disso. O jeitão é dividir o tempo em vários pedaços mesmo. Por exemplo, nesse exato momento, a gente pode considerar que a gente está dentro de uma hora. Essa hora faz parte de um dia. E esse dia faz parte de um mês. E esse mês faz parte de um ano. Então olha que relaxante. A gente pode entender que aquilo que a gente não conseguiu fazer esse ano, a gente pode fazer ano que vem. Vai deixando tudo para depois você ver. Vai que dá bom. Então tá. Eu acho que eu entendi. A gente separa o tempo em partes, que é pra não se assustar com o monstrão. Aí ele fica manso e a gente fica relaxado. Então, por exemplo, a gente tá lá no feriado, bom demais. Aí tá no feriado, a gente vai deixando o tempo passar tranquilo. E é o que tem pra hoje. Agora, professor, você que estudou disso aí, quem foi o primeiro que pensou nessas coisas tudo aí? Deve ter sido em Roma. Os seres humanos pensam na divisão do tempo desde a pré-história. Aliás, praticamente desde o surgimento da nossa espécie mesmo. Porque uma das primeiras divisões que a gente vai fazer é entre o dia e a noite, entre o inverno e o verão. Então o ser humano, desde muito cedo, conseguiu reconhecer padrões, conseguiu perceber que de tanto em tanto tempo fica mais quente, de tanto em tanto tempo fica mais frio. Você já pensou o ser humano? Se ele não conseguisse reconhecer esse tal de padrão aí, ia ser muito assustador. Todo dia ia ser um valei-me Jesus Cristo. O sol foi embora, minha Nossa Senhora! Olha lá o sol, gente, ele voltou! É isso aí. Vê que a gente não consegue mesmo controlar o tempo. Mas, dividindo ele em dia e noite, inverno, verão, mês e ano, a gente acaba que consegue viver um pouco melhor. Por isso mesmo que nós, romanos, desenvolvemos uma forma, nossa, ótima, de organizar os anos. Chama calendário. Serve para se organizar os eventos políticos, uma festinha. O calendário romano é um dos mais famosos da história. No começo, os romanos tinham apenas 10 meses. Por isso, setembro seria o mês 7, outubro o mês 8, novembro o mês 9 e dezembro o mês 10. Isso até o Júlio César chegar. Porque o Júlio César veio e mudou isso. Agora os romanos não teriam mais 10 meses, eles teriam 12. E assim ficou. O calendário é bom também para registrar o dia da compra do seu escravo. O calendário romano
utiliza o Sol como referência para organizar os dias e os anos. E por isso a gente chama esse calendário de calendário solar. Existem outros calendários que utilizam a Lua como referência. E aí seriam calendários lunares. Um exemplo de calendário lunar é o calendário islâmico. O nosso calendário é conhecido como calendário cristão gregoriano. Por que tem esse nome esquisito? Chama cristão porque a gente começa a contar o tempo desde o nascimento de Jesus Cristo. E chama gregoriano porque no ano 1582, um papa, conhecido como Gregório XIII, ele fez os últimos ajustes que ele achava necessário e desde então a gente utiliza esse mesmo calendário. Por que cristão? Cada povo inventa o seu próprio calendário, sua própria forma de contar o tempo. Normalmente, é escolhido um acontecimento muito importante para você começar a contar o tempo depois dele. Nós estamos no ano, para dar um exemplo, nós estamos no ano 2020 e tantos, porque faz mais de 2000 anos que quem nasceu? Eu? Caramba, acho que ele tá falando é do menino Jesus, sabe? Jesus. O nosso calendário é o calendário cristão porque a gente julga que o nascimento de Cristo é um marco importante para a nossa história. A partir desse nascimento, a gente começa a contar o tempo. E daí a gente pode citar como exemplo, aconteceu aquilo lá no ano 1500 depois do nascimento de Cristo. Ou aconteceu aquele fenômeno no ano 1500 antes do nascimento de Cristo. Eu não gostei. Com que cara que eu vou chegar na roda dos meus amigos e dizer que eu nasci há 80 anos antes de Cristo? Fazer o quê? Esse calendário cristão ficou famoso. A gente se acostumou a utilizar ele para contar os anos, os meses, os dias. Mas agora, vamos falar também de uma máquina que a gente construiu, que a gente inventou, para conseguir contar as horas. Aí, na moralzinha mesmo, não queria arrastar não queria atacar assim na cara de ninguém não. Mas o relógio mais da hora que tem, a peça mais bruta, mais virulenta que fizeram, foi no Egito Antigo. Os egípcios foram um dos povos mais antigos a fazer uso do relógio. Não como os relógios de hoje em dia, mas os relógios de sol e sombra. Aí, eu vou explicar o bagulho pra vocês, mas é virulento, é complexo. Mas cola na grade que você vai entender legal. O esquema é o seguinte, pega o gravetão. Pegou um gravetão? Pei! Coloca ele na areia. Um gravetão na areia tá lá. O sol vai passando. E conforme o sol vai passando, a luz do sol bate nesse graveto e gera uma sombra no chão, na areia no caso. Então você consegue ter uma referência de mais ou menos que hora é. Por exemplo, na hora que a luz vem bem de cima para baixo, nem faz sombra. Aí você já fica ligado, aí você já tá ligado, ó, tá perto do meio-dia, porque não tá fazendo sombra. O bagulho é louco, mas devagarinho a gente pega a manha. Chineses, persas, gregos, romanos, cada um foi inventando um relógio diferente. A clepsidra, por exemplo, era um relógio que utilizava a água, a queda de gotas de água para contar o tempo. Já a ampulheta era uma maquininha que utilizava materiais sólidos, como por exemplo a areia. Conforme a areia vai caindo por uma passagem estreita, a gente pode contar a passagem do tempo. Relógio mecânico só a partir do ano 850, lá em plena Idade Média. Agora, nos últimos 500 anos, aí a gente teve aí a invenção de outros tipos de relógio. Por exemplo, o relógio de bolso, o relógio de pulso, o relógio de parede e até o relógio digital. O relógio digital é só a partir aí da década de 1970. Quantas formas de contar o tempo, né? O relógio serve para a gente contar as horas. Já um calendário vai servir para a gente contar os dias, as semanas, os meses, os anos. Quando a gente juntar 10 anos, aí a gente tem uma década. E se a gente juntar 100 anos, a gente vai conseguir ter um século. É importante entender bem os séculos, porque os historiadores utilizam muito essa palavra. Então, século é um conjunto de 100 anos. Então, do ano 1 até o ano 100, nós temos 100 anos. E esses 100 anos formam um século. Parece fácil, mas pode ser confuso. Então vamos prestar bastante atenção em relação a esse tema. Se eu tenho então do ano 1 até o ano 100, eu tenho o século 1. Então tudo que acontecer entre o ano 1 e o ano 100 é o século 1. Mas se acontecer qualquer coisa no ano 101, já não é o século 1,
Porque a gente está falando de um ano que passou de 100 anos. Ele é o ano 101. Não cabe mais no saquinho do primeiro século. Então, do ano 1 até o ano 100, nós temos o século 1. Do ano 101 até o ano 200, a gente já tem o século 2. Então quer dizer que Jesus nasceu no ano 1. E aí desse ano 1 até o ano 100 é o século 1. Mas que depois, quando começa o ano 101, aí já é o século 2? Isso mesmo. Cada século contém apenas 100 anos. 100 anos para cada século. E um truque, uma dica, é lembrar que todo século vai terminar no ano 00. Porque a cada 100 anos, a gente tem que terminar no ano 00. Quer ver? Ó? O ano 100 termina o século 1. O ano 300 é o ano final do século 3. O ano 2000 é o ano final do século 20. Então, todo século vai terminar com 00. Então vai, professor. Vamos ver se eu entendi isso aí. Do ano 1 até o ano 100 é o século 1. O que vier depois não cabe mais no século 1. Então, por isso que o ano 101 já é o século 2, porque não cabe mais no século 1. E aí esse século 2 também tem 100 anos. Então, se ele começa no ano 101, ele vai até o ano 200. Então, certo, professor? Perfeito. Quem nasceu no ano 2000, nasceu no século 20. Quem nasceu do ano 2001 para frente, já é do século 21. Rapaz, vê o ano 2001. Ele é do século 21. Tem aí nenhuma novidade. Agora, por que o ano 2001 começa com 20? Já reparou que o ano 2001 é do século 21, mas começa com 20? Para a gente não se confundir tanto, a gente pode usar um truque. Pega uma data aí da história. Se essa data que você pegou, qualquer data, se essa data terminar no ano 00, então pegou aí essa data, vamos colocar como exemplo aqui a data 1500. Termina em 00. Então a gente pode cortar o 00, ou seja, deixar de lado esses dois últimos algarismos, só vale se terminar em 00. Então a gente corta o 00. Os algarismos que sobraram, então se a gente tirou 00, sobrou 15. Eles vão representar para a gente o século que a gente está falando. A data termina em 00, tira o 00 final. O que sobrou é o século que você quer. O ano 1500, por exemplo, tira o 00, sobra 15. É o século 15. Isso vale também para o ano 2000. Tira o 00 do final, sobra 20. É o século 20. Ei, professor, mas vem cá. Segundo estudos de Massachusetts, só 1% de todas as datas, tudo, termina com 00. E para os outros números, tudo, como é que faz, professor? E se a data não terminar em 00, o que a gente faz? A mesma coisa. Pega uma data qualquer aí. Vamos colocar como exemplo, então, a data 1998. A gente vai cortar os últimos dois algarismos. Então, o 98 já foi embora. Sobrou o número 1 e o 9, 19. A gente não vai deixar como está agora. Como não termina em 00, a gente é obrigado a somar 1. Então, 19 mais 1, 20. Século 20. Para qualquer data que não terminar em 00, você corta os dois últimos algarismos, só que pega o que sobrar e soma 1. Uma outra forma de lembrar seria desenhar uma tabelinha. Você mesma, você mesmo, pega um papel aí, pega um bloco de anotações e começa. Do ano 1 até o ano 100, século 1. Do ano 101 até o ano 200, século 2. Faz isso até chegar na nossa data atual. Faz isso até chegar no século 21. Você vai ver que ajuda demais. Quando você for transformar a data em século, é importante lembrar que os séculos a gente coloca em algarismo romano e não em algarismo arábico, beleza? Então a gente vai colocar, quando for o século 10, a gente coloca o xizinho e assim por diante. Outra dica importante é, para toda data depois do nascimento de Jesus Cristo, você coloca só o número, só a data, normal. Agora, se você estiver falando de uma data anterior ao nascimento de Jesus Cristo, aí precisa fazer uma marcação. Precisa colocar lá a data e depois você coloca um A e um C, que vai querer dizer antes de Cristo. Aí depois do nascimento de Jesus, não pode colocar DC de depois de Cristo?
Pode, mas já não precisa. Só precisa quando for uma data anterior ao nascimento de Cristo. E aí, rapaziada, vou jogar um proceder aqui, papo reto pra vocês. Gerou alguma dúvida no assunto? Não tô entendendo legal. Não sai por aí mentindo pra todo mundo falando que entendeu o bagulho que você não entendeu não, tá ligado? Não entendeu o tema? Não entendeu o assunto? Não entendeu o bagulho? Assume, mano. Que aí nós entendemos direito o bagulho e pá. Então é o seguinte, se ficar nessa de mentir, falando que entendeu e não entendeu, mano, mente pra mim, mente até pro Osiris. Só não mente pra você mesmo. Firmeza? Falou. Chegamos na segunda parte da nossa videoaula. Agora a gente vai falar das divisões da história. Ou melhor, a gente vai falar dos períodos da história. Oxe, eu já não entendo nada da história como é que ela tá. Aí vem um homem e vem querer dividir ela toda aqui, ó. É justamente para facilitar a nossa compreensão da história que a gente vai dividir ela em 5 grandes períodos. O primeiro período é conhecido como pré-história. A pré-história começa junto com o surgimento da nossa espécie humana e vai até o momento em que acontece uma difusão da escrita. Olha que marco importante, né? O início da escrita para o ser humano. Então a pré-história começa por volta de 4 milhões de anos atrás e vai até o ano 4000 antes de Cristo. E aí, a partir desta data, a gente tem início a Idade Antiga. A Idade Antiga, ela começa no ano 4000 a.C. e vai até o ano 476, que é quando a cidade de Roma foi invadida. Então, a partir do ano 476, a gente não tem mais Idade Antiga, começa a Idade Média. A Idade Média, ela começa no ano 476 e vai até o ano 1453, porque nessa data é uma outra cidade que é invadida, a cidade de Constantinopla. E aí acaba a Idade Média, começa a Idade Moderna, nesse mesmo ano, 1453. A Idade Moderna vai até o ano 1789, que é quando acontece a Revolução Francesa. E aí acaba a Idade Moderna e começa o nosso período da história. É o 5º período já, é a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea começa no ano 1789, com a Revolução Francesa, e vai até os dias atuais. Peraí. Quem foi que disse que eu tô na Idade Antiga? E por que eu tô quase na pré-história? Como é que esse negócio aí que Roma caiu em 476? E desde quando a escrita divide pré-história de história? Então quer dizer que o bebezinho que não sabe nem ler e escrever, ele tá na pré-história agora? Todo bebê tá na pré-história agora. Não admito. Essa divisão de toda a história em 5 períodos, a ideia de dividir é para facilitar a nossa compreensão. Mas é verdade que essa divisão nesses 5 períodos tem alguns problemas sim. Um problema que a gente pode mencionar é o problema de você dizer que antes do ser humano ler e escrever, ele não estava na história, ele estava na pré-história. Que esquisito. É duplamente esquisito. Primeiro porque você está invalidando a vida de pessoas que ainda não leem e escrevem. E elas também são importantes, elas também estão na história. Um outro problema é porque fica parecendo que toda a humanidade começou a ler e escrever a partir do ano 4000 a.C. Isso não é verdade. Cada povo tem um tempo diferente para começar a ler e escrever. E tem povo que nem se utiliza dessa ferramenta. E mesmo assim esse povo faz parte da história. Então é complicado dizer que antes da escrita você não estaria na história, você estaria numa pré-história. Um outro problema que a gente pode mencionar é o critério para você escolher aquele acontecimento como divisor de períodos. Como é que a gente vai ter certeza se o ano 1453 é um ano mais importante para separar a Idade Média da Idade Moderna do que uma outra data, por exemplo, o ano 1492, que é a data em que acontece a descoberta da América? Então, quem que escolhe um acontecimento para dizer esse acontecimento vai dividir a história entre Idade Antiga e Idade Média, entre Idade Moderna e Idade Contemporânea? E existe um certo problema para você definir um marco, definir o fato que vai dividir aquele período da história. E professor, eu acho que o Brasil a gente também divide, não divide? A gente fala que é colônia até 1822. Aí depois é um império até 1889. E aí, de 1889 até os dias de hoje, a gente está numa república. É que do Brasil eu entendo melhor. Então, os períodos da história
foram uma invenção para a gente conseguir entender melhor a história humana. Se é uma invenção, então não tem nada de científico. A ideia é te ajudar a se localizar melhor. Beleza? Então, vamos para uma boa revisão. Se liga na revisão. Na primeira parte da videoaula de hoje, a gente aprendeu as diferentes formas de contar o tempo. A gente viu que cada povo cria seus próprios mecanismos para poder contar o tempo. Então, para contar os dias, os meses, os anos, cada povo vai criar o seu próprio calendário. Para contar as horas, cada povo vai se utilizar de um relógio que você pode achar melhor para você. E a gente também viu que a cada 100 anos nós temos um século. E aprender a trabalhar com essa linguagem assim dos séculos é muito importante, porque em história a gente costuma repetir esse conceito. E na segunda parte dessa videoaula, a gente aprendeu um pouco sobre os períodos da história. Vimos que são 5 principais. Tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas vimos também que existem problemas, nessa divisão da história, porque é uma divisão arbitrária, ou seja, alguém escolheu essas datas para falar, agora não é mais Idade Antiga, agora é Idade Média. Esse critério para você dividir um período da história, esse critério ele é complicado, a gente pode problematizar ele. De qualquer maneira, a função, por que existe a divisão da história? É só para a gente se localizar melhor, é só para a gente aprender mais fácil, beleza? Obrigado por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima!